Boa noite. Boa noite. André Vargas, que é investigado por relação com doleiro, deixa o PT. E ex-ministro da Saúde e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, convoca entrevista para negar envolvimento com Alberto Youssef. Violência, roubos crescem 45% na cidade de São Paulo em março. Militar que admitiu torturas na época da ditadura é encontrado morto. Mutirão é montado para dar carteiras de trabalho a imigrantes haitianos e o governo do estado de São Paulo anuncia ajuda a essa população. No Vaticano está quase tudo pronto para a canonização dos papas João XXIII e João Paulo II. Roubos aumentam quase 45% em março na capital paulista. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública e foram comparados com o mesmo período do ano passado. No mês passado, foram registrados 14.089 roubos na cidade de São Paulo, contra 9.732 no mesmo mês de 2013. O número também representa um aumento nos casos desde o início do ano. Nós estamos implementando desde este mês de abril a DGEM, que é aquela diária pelo trabalho extraordinário, com o objetivo de aumentarmos o efetivo de policiais na rua e darmos a oportunidade do policial militar que queira poder exercer o seu trabalho extra, chamado bico, de maneira oficial e suplementar o seu ganho e favorece a comunidade na medida em que se aumenta a ostensividade. Já os homicídios caíram 12%. Foram 103 assassinatos no mês passado contra 117 em março de 2013. Também houve uma ligeira melhora nas estatísticas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo o governo, foram 9 casos em março. No mesmo mês, em 2013, foram 10. Polícia Civil prende quadrilha que roubava relógios de luxo nos Jardins, região nobre de São Paulo. O bando, formado por 5 integrantes, era conhecido como Gangue do Rolex. Os bandidos abordavam as vítimas com armas de brinquedos. Com os detidos foram apreendidos também celulares, computadores e dinheiro. No dia 24 de março, a polícia já havia apreendido um suspeito de roubar pelo menos 4 relógios de luxo. Em 2 dias, também nos Jardins. Aconteceu hoje no Rio de Janeiro a primeira audiência do caso do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Fábio Raposo e Caio Silva de Souza, que estão presos, são acusados pelo crime de homicídio. Se condenados, podem pegar 30 anos de prisão. Hoje foram ouvidas 4 testemunhas de acusação. Ao todo, 17 testemunhas devem ser ouvidas. O advogado dos réus pediu a revogação da prisão preventiva, o que foi negado pelo juiz. Ao final das audiências, o juiz decidirá se eles serão julgados por homicídio doloso triplamente qualificado. Santiago Andrade morreu em fevereiro. Ele foi atingido por um rojão enquanto cobria um protesto. A seguir, investigada por relação com doleiro, André Vargas deixa o PT. Um crime sob investigação. Paulo Malhães, que confessou tortura na época da ditadura, é encontrado morto. Polícia suspeita de queima de arquivo. Coronel que assumiu ter praticado tortura durante a ditadura é encontrado morto no Rio de Janeiro. A polícia apura se o crime foi queima de arquivo. Paulo Malhães tinha 76 anos e estava em casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo sua mulher, 3 homens invadiram o local e assassinaram um militar. Os criminosos fugiram, levando armas que o oficial colecionava. De acordo com os policiais, os peritos não encontraram marcas de tiros no local, mas a hipótese que ele tenha sido baleado não foi descartada. A princípio, ele foi morto por asfixia. No mês passado, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, ele assumiu ter participado de torturas, mortes e desaparecimentos de presos políticos. Porque eu acho que eu cumpri o meu dever. O senhor não se arrepende de nada Não. que o senhor fez? Quantos o senhor matou? Não sei. Operação Lava Jato. Justiça do Paraná aceita denúncia contra ex-diretor da Petrobras.
Paulo Roberto Costa é apontado como um dos chefes de uma quadrilha especializada em operações de câmbio fraudulentas. Num dos crimes investigados, o ex-diretor teria usado empresas de fachada comandadas pelo doleiro Alberto Youssef para lavar dinheiro da construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Neste caso, a suspeita de superfaturamento é superior a 400 milhões de reais. Ao todo, 18 pessoas já foram denunciadas. Elas passam agora a condição de réus no processo. No total, o grupo envolvido teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. O Ministério Público Federal também pediu a manutenção da prisão do ex-diretor e do doleiro. No despacho, o juiz considerou que há elementos suficientes para mantê-los na cadeia. Ex-ministro da Saúde e pré-candidato ao governo paulista pelo PT, Alexandre Padilha, nega envolvimento com o doleiro preso pela Polícia Federal, Alberto Youssef. Relator da Polícia Federal sugere que Padilha indicou um executivo para trabalhar em uma empresa do doleiro, que seria beneficiada pelo Ministério da Saúde. Alexandre Padilha cancelou a agenda que tinha no interior de São Paulo nesta sexta-feira e convocou uma entrevista coletiva na capital para responder às suspeitas de irregularidades quando era ministro da Saúde no ano passado. Relatório da Polícia Federal apontou, a partir de interceptações telefônicas, que Padilha tenha indicado um ex-assessor para dirigir o laboratório farmacêutico controlado pelo doleiro Alberto Youssef, preso e indiciado por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O pré-candidato ao governo de São Paulo negou o envolvimento no caso. Mente quem diz que eu indiquei Marcos César Moura para qualquer laboratório privado. Mente quem diz que existia ou existiria qualquer contrato do Ministério da Saúde com a Laborgem. Quero dizer também que mente quem estabelece qualquer envolvimento meu com o doleiro. Alexandre Padilha, no entanto, confirmou que falou sobre a proposta do laboratório Laborgem com o deputado federal do PT, André Vargas. Disse que esse tipo de abordagem é comum no governo. É natural, recebi mais de uma vez de parlamentares, governadores, prefeitos, associações empresariais, pedido de apresentação de um certo laboratório que quer participar. É corriqueiro isso, acontece isso. De imediato, o ex-ministro tomou duas decisões. Constituiu advogado para conseguir o relatório completo da Polícia Federal e prometeu interpelar judicialmente todas as pessoas que usarem o seu nome em vão. Se for o caso, até mesmo o deputado federal petista André Vargas. Para o pré-candidato do PT em São Paulo, as suspeitas ocorrem sempre quando ele tenta debater problemas do Estado. Quero dizer aos meus adversários, eu não tenho medo de arrogância, eu não tenho medo de grosseria, eu não tenho medo de injúria, de envolvimento incorreto em relação ao meu nome. Para implantar o Mais Médio no país, eu ouvi muita injúria, muita mentira. Se alguém pensa que eu tenho medo de cara feia, de envolvimento incorreto do meu nome, vai passar a me conhecer. E André Vargas deixa o PT. A informação foi dada pelo advogado do parlamentar Michel Saliba. Segundo o advogado, Vargas protocolou hoje o pedido de desfiliação da legenda. O deputado não tem intenção de renunciar ao cargo, de acordo com Saliba, e deixou a legenda porque não tem mais apoio dentro do partido. André Vargas era afiliado ao PT desde 1990. O partido pressionava Vargas a renunciar desde que apareceram as denúncias do envolvimento dele com o doleiro Alberto Youssef. Ele está licenciado do cargo de deputado e é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara. Faltando apenas 5 dias para o encerramento do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, quase 11 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o fisco. De acordo com a Receita, até às 5 da tarde de hoje foram recebidas 16 milhões e 200 mil declarações. A entrega, que começou em 6 de março, termina na próxima quarta-feira, em dia 30 de abril. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. São Paulo será a primeira cidade neste ano a receber o feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal.
Aqui na capital paulista, o Feirão da Caixa acontecerá entre os dias 2 e 4 de maio, no pavilhão de exposições do AMB. O evento percorrerá outras 12 cidades brasileiras até o dia 25 de maio. Estarão à disposição dos compradores mais de 300 mil imóveis, entre novos e usados. Durante o evento, quem contratar o financiamento imobiliário poderá optar por pagar a primeira parcela somente em janeiro de 2015. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As fábricas de carros começaram a anunciar algumas demissões ou férias coletivas. Não foi uma, não foram duas, foi uma dúzia de montadoras. As empresas que fornecem peças e serviços para as montadoras também demitem. Começou uma crise? Para as montadoras, a situação ficou menos fácil, apesar de todas as ajudas do governo que elas recebem. Até agora, as vendas de carros caíram 5% neste ano, em relação ao começo de 2013. A produção de veículos diminuiu 8% no primeiro trimestre. Tombo feio. O que está vendo? Primeiro, as vendas de carros para a Argentina estão caindo e vão cair mais. A Argentina é o grande consumidor externo de carro brasileiro. Está em crise, com inflação altíssima e deve ter recessão esse ano. A economia dos hermanos vai encolher. Segundo, muita gente aqui no Brasil comprou carro nos últimos anos, por causa das reduções de impostos e das facilidades de crédito. Agora tem mais gente endividada, com carro na garagem, e o crédito está mais difícil, pois os bancos não querem emprestar muito para financiar veículos. Esse tipo de crédito deu muita inadimplência, atrasos e calotes. Terceiro, a renda do brasileiro está crescendo mais devagar. O desemprego das montadoras é um sinal de que vai começar aumento de desemprego em geral no Brasil? Por ora, parece que não. Neste começo do ano, o número de pessoas empregadas parou de crescer nas grandes metrópoles do Brasil, é verdade. Mas como tem menos gente procurando trabalho, a taxa de desemprego não cresce. Quer dizer, a situação deixou de melhorar, mas não começou a piorar. No caso do mercado de trabalho, até que o desemprego anda muito baixo, pois o Brasil cresce pouco, faz 3 anos. Tende a acontecer uma piora ligeira daqui até 2015. Os juros estão subindo, como a gente sabe. Isso quer dizer que a economia vai crescer ainda mais devagar até o ano que vem. Fica difícil manter o nível de emprego assim, mas não vai haver uma explosão de crise. A coisa vai continuar a piorar devagar, de modo lento, gradual e seguro, até que se faça um ajuste na economia. Um remédio amargo e necessário que a gente deve tomar a partir do ano que vem. Boa noite. O Ministério do Trabalho em São Paulo fez um mutirão e emitiu hoje 88 carteiras de trabalho para imigrantes haitianos. O órgão optou por regularizar a situação dos imigrantes que já têm registro nacional de estrangeiro e visto para ficar no Brasil, para que eles possam trabalhar legalmente no país. Muitos ainda dependem de entidades para se abrigar e se alimentar. O perigo do trabalho sem registro, mal remunerado e às vezes análogo à situação de escravidão já está longe de dezenas de haitianos que retiraram as carteiras de trabalho hoje na sede do Ministério do Trabalho de São Paulo. Eles estão totalmente legalizados, eles têm o visto de entrada da Polícia Federal, têm a carteira de trabalho, ou seja, eles são cidadãos de primeira categoria. E os empresários terão que registrar a carteira e pagar todos os direitos que o brasileiro tem. Então, esse é um trabalho de prevenção do Ministério do Trabalho para evitar a precarização do trabalho. Para Garrus, que chegou há 3 dias a São Paulo, ter a carteira em mãos representa a chance de ajudar os parentes que ficaram no Haiti. Este é um dia que estou muito feliz porque estou aqui em este país, Brasil. Eu tenho esta carteira muito importante para trabalhar, para ajudar as minhas famílias. Essa é uma medida emergencial do Ministério do Trabalho em São Paulo. O objetivo principal é que eles consigam arrumar empregos o mais rapidamente possível, já que a principal dificuldade agora é conseguir alimentação e acomodação para tantos haitianos. A ONG Missão de Paz, no centro da cidade, abriga 200 imigrantes. Nós sempre orientamos eles a não aceitar propostas de trabalho na rua. Perto aqui do quarteirão da igreja, mas aceitar só aqui dentro, na estrutura que está programada para fazer este serviço. Porque às vezes aparecem algumas pessoas que oferecem trabalho na calçada. Olha, você vai ganhar X, vem comigo. Trabalha 2, 3 meses, não recebe salário. O próximo passo é agilizar a entrega de quem já tinha entrado com pedido da carteira e as segundas vias.
Desde o fim da semana passada, cerca de 400 haitianos chegaram a São Paulo. Apesar da possibilidade de uma vida melhor aqui, Labonte tem uma visão diferente sobre a grande imigração. O Brasil não está preparado para receber esse, para mim é como um tipo de invasão Haiti para o Brasil, porque a quantidade de haitianos que chegou uma vez só em Brasil é muito impressionante. E o governo Haiti não faz nada para parar essa coisa. À tarde, o governo do estado anunciou ajuda a esses imigrantes. A secretária estadual de Justiça rebate as acusações do governador do Acre, Tião Viana, de que São Paulo tem atitude elitista e de higienização. O governo de São Paulo anunciou que vai fornecer 200 refeições por dia e enviar cobertores aos 170 haitianos que permanecem abrigados numa igreja no centro de São Paulo. Os que tiverem interesse serão encaminhados também a um curso de panificação que já começa na semana que vem. A secretária de Justiça, Heloísa Arruda, disse ainda que vai propor um acordo entre as esferas de governo, entre o governo federal e dos estados interessados, com a participação do Ministério Público, para que se possa planejar o atendimento a essas pessoas. A proposta é que cada ente federado assuma suas responsabilidades, não é? Então é assim, na medida em que o governo federal tem a responsabilidade da emissão desses vistos, que são vistos humanitários, e o Estado não tem qualquer ingerência sobre isso, é necessário que se construa uma política de atendimento dessas pessoas, seja de curto prazo, de prazo imediato, quando ele entra no Brasil, e depois de médio prazo e de longo prazo. Na última semana, cerca de 400 haitianos que tiveram as passagens pagas pelo governo do Acre chegaram a São Paulo de uma vez, sem que o governo paulista tivesse sido avisado. Um deslocamento como este que aconteceu poderia ter acontecido de uma forma muito menos traumática, com muito mais respeito à dignidade humana, se ele obedecesse a padrões internacionais de intercâmbio de pessoas. O acolhimento dos imigrantes vai continuar acontecendo e nós vamos procurar dar conta dessa situação. Então não existe nenhuma atitude nem higienista e nem das elites paulistanas. A capital paulista teve hoje mais um dia típico de outono. O sol apareceu entre muitas nuvens, as temperaturas ficaram amenas e há risco de chuviscos agora à noite. Mas as temperaturas devem cair no final de semana. Mas vamos agora aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A capital paulista pode registrar recordes de frio de madrugada durante o final de semana. A maior parte do estado de São Paulo segue com tempo aberto amanhã, mas o vento que sopra do mar ainda traz muitas nuvens para as regiões leste e sul. Há previsão de chuva no litoral. Faz friozinho na madrugada em todas as regiões. Em Ribeirão Preto, a máxima vai aos 27 graus amanhã. E na faixa leste do estado, as temperaturas ficam mais amenas. E o dia pode amanhecer com névoa, principalmente na região do Vale do Ribeira. A máxima não passa dos 23 graus em São José dos Campos e também no litoral. Aqui na região metropolitana, as temperaturas também não sobem muito, mas não há previsão de chuva. Nessa madrugada, mínima de apenas 15 graus e amanhã à tarde a máxima fica em torno dos 22. No domingo, podemos ter recorde de frio à noite, mínima de 14 e máxima de 23. E a semana começa sem muitas mudanças. Tempo firme e máxima também de 23 graus. A escola mais antiga em atividade no bairro da Moca está comemorando 100 anos de história. Pela Escola Estadual Oswaldo Cruz, passou muita gente que ainda tem vínculos com o bairro da zona leste da capital. Hoje escritor, o ex-gerente de recursos humanos se lembra com carinho como foi estudar nessa escola, nos anos 40 do século passado. Naquele tempo você tinha que entrar numa fila, ficava aqui no pátio, várias filas, cada uma de uma sala de aula. A professora ia lá e trazia os alunos tudo em fila, entrava aqui, não tinha bagunça, não tinha nada. Em 2014, Euclides completa 80 anos de vida e o antigo grupo escolar festeja seu centenário de fundação. Muita gente passou por aqui. Quando minha irmã me trouxe no primeiro dia de aula, eu morava na rua Tabajaras nessa época, pertinho da Corupacé, mas vir sozinho era um pouco complicado, né? Então ela me trouxe o primeiro, segundo, terceiro dia, depois já comecei a vir sozinho. Então a gente lembra bem do guarda municipal,
era a Guarda Civil que chamava na época, que atravessava a rua, a gente. Então a gente lembra disso tudo com os amigos, rever os amigos aqui, daqueles que a gente estudou junto, começou a jogar na várzea junto, jogar futebol. Isso é muito emocionante. O Grupo Escolar Oswaldo Cruz é hoje a Escola Estadual Oswaldo Cruz. A estrutura, as lousas, as portas, tudo ainda é do início do século passado. Ela foi a segunda escola a ser inaugurada no bairro da Moca. Hoje é a mais antiga em atividade. Nesses corredores e nessas salas de aulas, muitas histórias foram vividas. A importância desse ensino tradicional na Moca atraiu Ângela para trabalhar na escola. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas é um prazer também. A educação ela é vibrante, ela é viva, ela acontece todo dia. Num dia de encontro de gerações, os mais novos sabem que aqui podem aprender muito. Tenho certeza que um dia, se eu estiver lá na frente, com certeza ainda vou lembrar daqui com muito carinho, né? Porque aqui que eu tive o primeiro passo, né? Que eu dei o primeiro passo para a vida, assim, foi aqui. Na China, tempestade de areia atrapalha a vida de milhões de pessoas. A tempestade vem interrompendo o trânsito e atrapalha a vida dos moradores na região sul e noroeste do país. Os fortes ventos atingem a China desde quarta-feira e 10 voos foram cancelados. De acordo com os serviços meteorológicos, a tempestade continuará até pelo menos domingo. Câncer mata ex-treinador do Barcelona. Tito Vilanova morreu hoje aos 45 anos. Tito Vilanova começou a carreira como meio-campista na década de 80. Passou por vários clubes espanhóis até encerrar a carreira de jogador em 2000. Em 2001, começou a trabalhar como treinador, comandando o time sub-15 do Barcelona. Em 2008, foi promovido auxiliar técnico do então comandante da equipe principal, Josep Guardiola. Vilanova assumiu o comando de treinador do time principal em 2012. Ele foi obrigado a se ausentar da função por 6 semanas em dezembro daquele ano para se tratar de um câncer na glândula parótida. Mas voltou ao comando da equipe catalã e foi campeão espanhol naquele ano. Na temporada seguinte, Vilanova não continuou no cargo por conta dos problemas de saúde. O Barcelona prestou homenagens ao ex-treinador e manifestou condolências e apoio à família. Na Itália, a cidade de Roma recebe cada vez mais fiéis à espera da canonização dos papas João XXIII e João Paulo II. A cerimônia será neste domingo. A vigilância foi intensificada para garantir a segurança das mais de 1 milhão de pessoas que são esperadas para esse evento que é considerado histórico pela Igreja Católica. De acordo com a administração do aeroporto da capital italiana, cerca de 130 mil pessoas têm desembarcado diariamente em Roma desde terça-feira. E ontem, na cidade de Chievo, região norte do país, acidente com monumento ao Papa João Paulo II deixou uma pessoa morta. A cruz de 600 quilos e 30 metros de altura caiu em cima de um grupo de turistas. A estátua tinha sido instalada em 2005, ano da morte do pontífice, em homenagem à visita do Papa que ocorreu em 1998. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Uma boa noite e até lá. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite e um bom fim de semana. Explore as belezas naturais das cataratas do Iguaçu com o Mochileiro. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.